hoje a gente começa o vídeo aqui na pista de testes com o Fuscatia. E eu tive que trazer ele aqui para o plano porque o Fusquinha está com um problema. Ele está torto. Então se vocês observarem aqui, eu consigo colocar quase que 4 dedos entre paralama e o pneu. Vamos do lado de lá, Bianca. Desse lado aqui, apesar da rua ser um pouquinho inclinada, mas a gente percebe que mal entram 2 dedos aqui. No primeiro momento eu tinha imaginado que a gente tinha um problema com uma lâmina quebrada aqui ou alguma coisa. Aqui eu tenho 4 dedos que não entram, então entram 3 folgados, e do outro lado aqui eu acabo tendo mais até do que 4 dedos, ó. Eu tenho um espaço enorme. Então, apesar de num primeiro momento eu ter me sentido tentado a apostar que eu tinha uma mola quebrada do lado de lá para estar mais baixo, aquela traseira daquela forma caída pode ser um indício de que aqui à frente está tudo bem e que o problema de fato está na traseira. Como de qualquer forma, você imagina que o Fusquinha seja uma mesa com 4 pernas e uma perna esteja mais curta. Então fica difícil você adivinhar numa mesa qual perna que está mais curta, porque ela fica com um jogo em diagonal dessa forma. Ou esse pezinho vai ficar mais baixo, ou aquele pé vai ficar mais baixo, sendo que esse pé ele pode estar mais curto, ou aquele. O que a gente já fez nesse Fusquinha, como vocês já viram? A gente já preparou toda a suspensão dianteira aqui, apesar de não ter mexido no feixe de molas. E pelo menos no momento que eu estava montando, mexendo com a mão, forçando o feixe o braço superior e o inferior, eu não notei nenhuma diferença, pelo menos na força que eu fiz com a mão ali. E por outro lado, na traseira a gente nunca mexeu. Então eu acredito que antes da gente considerar qualquer modificação ou qualquer intervenção na frente, a gente vai precisar revisar a traseira. Para ser sincero para vocês, eu não estava com vontade de fazer isso hoje, mas a gente vai ser obrigado, tá? Porque a gente tem um monte de coisa para fazer e foi justamente hoje que apareceu essa folga. O Alan já me trouxe as agulhas que eu pedi para o carburador, mas a gente não vai poder mexer agora porque a gente está fazendo algumas outras coisas. E eu vou preferir então agora começar a mexer na suspensão traseira, e se tudo correr bem a gente vai ter oportunidade não só de ajustar a altura da traseira, porque a gente vai ter que mexer nos 2 facões aí. Eu vou aproveitar, vou trocar as buchas. Mais uma coisa, não vou usar as buchas originais, vou usar buchas de poliuretano do Fuscanet, que o Rodolfo mandou pra gente, que são muito interessantes. E na verdade a gente está bastante curioso para saber como é que esse Fusquinha vai se comportar com elas, porque esse Fusquinha aqui, ele está merecendo essas buchas aí faz tempo. E então vamos voltar para casa, Bianca. Ele já está no local da cirurgia. A Bianca vai tentar mostrar como ele já está torto aí. Então não é simplesmente uma questão do piso nem nada. O lado direito dele está bem arriado, a traseira aqui. E a grande questão é que, aproveitando que a gente vai mexer aí dos 2 lados, não é que simplesmente que a gente vai levantar esse lado, já que a gente vai trocar as buchas. A gente vai ter que fazer os 2 lados, então a gente tem que tentar já chegar na altura correta logo de primeira, tá? Então, apesar do manual ali recomendar algo em torno de 18 graus e 30, com alguma tolerância de 50 minutos para mais ou para menos, no nosso caso aqui, para nossa proposta, a tolerância vai ter que ser para menos, tá? E olhando daqui, Bianca, mostra essa lateral aqui. Aparentemente, a traseirinha mais baixa assim fica mais agradável. Se a gente conseguir levantar aqui tipo de meio a 1 centímetro, vai ficar bom. Porque esse lado aqui acabou ficando muito alto. Apesar de que a gente também anda muito em rua de terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir primeiro quanto está desse lado e vou medir daquele lado. Eu vou levantar o carro todo e vou fazer o mesmo procedimento dos 2 lados ao mesmo tempo, para evitar qualquer tipo de problema. Eu já levantei o carro, ele está calçado em 4 cavaletes, mas ele ficou um pouquinho inclinado para frente. Então a gente está com 1 grau de inclinação voltado para frente. A Bianca vai aproximar aqui da bolinha. Eu acho que dá para perceber.
Então ele está 1 grau voltado para frente. Esse 1 grau a gente vai ter que levar em consideração no momento de ajustar o facão, porque a gente vai ter que descontar ali do ângulo que der o facão. Antes de soltar os parafusos do facão, eu vou marcar a posição dele em relação ao semi-eixo dessa forma, tá? Para depois a gente ter essa referência. Como aqui tem muito barro, tá? Mas ele marcou aqui o metal de qualquer forma, ó. A marca tá aqui, tá bom? E a mesma coisa que eu fiz desse lado, a gente vai fazer do outro agora, para ter a referência inicial. Como eu já comentei em outros vídeos, se você quiser, e o Fusca é um dos pouquíssimos carros que te permitem isso, desses carros clássicos, vamos dizer assim, você consegue fazer não só o alinhamento na dianteira, a convergência que a gente já fez, como a gente consegue fazer, além do alinhamento da traseira, a gente consegue deixar a mesma distância desse centro para o eixo dianteiro em relação ao eixo traseiro. Então seria mais ou menos, se isso daqui fosse o eixo dianteiro, o traseiro tem que estar completamente paralelo e não inclinado assim. Isso vai garantir o melhor desempenho dinâmico do carro possível. Como você pode fazer isso? Primeiro passo, medir a distância daqui, desse centro até o centro daquela dianteira e o do outro lado também. Quem está segurando a trena lá na frente é a dona do Fusquinha, tá? Então ela está bem centralizada naquela calotinha, que é uma precisão que já basta pra gente. E se você puxar numa linha imaginária até aqui, ele dá em torno de 241,5, tá? Aqui, ó, 241,5 é a distância entre eixos desse lado. Vamos ver do outro lado. Muito bem, do outro lado a gente está com mais ou menos 243. Tá bem no centro aí, cá? Ó, o que é importante a gente dizer aqui é que o primeiro pré-requisito que a gente fez foi o alinhamento da dianteira e a revisão da suspensão dianteira. Primeiro ponto, ela não tem folga nenhuma. Segundo ponto, tá alinhadinho, o volante está virado para frente. Então isso é importante para você tomar as medidas. 241,5 para 243, ou seja, a gente tem 1,5 cm, 15 milímetros de diferença de um lado para o outro. Ou seja, o carro ele não está... Enquanto o eixo dianteiro está apontando para um lugar, o traseiro ele está sempre apontando, ele está sempre tendendo dessa forma, assim, ó. Ele está sempre inclinado nesse sentido, tentando levar o carro para o lado direito. Tonela, como é que você corrige isso? É só você mexer aqui nesse ajuste do facão, porque os parafusos do facão, os buracos do facão, eles são ovais. Então você consegue fazer pequenas correções aqui. Qual é o efeito colateral nisso? Você não pode simplesmente soltar e posicionar de qualquer forma, porque existe a convergência da traseira, que na verdade é uma pequena divergência de 1 ou 2 milímetros. Então você precisa pensar muito bem se no caso você vai aproximar esse lado ou se você vai afastar aquele. De qualquer forma, isso que eu estou falando agora, a convergência e o paralelismo do eixo dianteiro com o traseiro, não é, vamos dizer assim, pré-requisito para você fazer a troca das borrachas do facão. É que já que a gente está entrando nesse serviço, eu vou aproveitar e vou entrar nesse tema, que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de deixar o carro no cavalete dessa forma. Então a gente vai, dentro da medida do possível, a gente vai tentar fazer esse ajuste da convergência e ao mesmo tempo do paralelismo dos eixos. Então imagina o seguinte, esse daqui está 243, ele está todo para fora. Se você puxar o outro para fora e as rodas já estavam divergentes, elas vão ficar muito divergentes na traseira. Pelo contrário, se você der uma de louco, empurrar essa daqui para frente, se você empurrar essa daqui para frente e elas já estiverem convergentes, elas vão ficar mais convergentes ainda. Então, como a gente falhou e a gente não mediu antes de levantar o carro, apesar de que ia dar uma medida errada, porque a gente ainda não tinha ajustado o facão, que é a coisa que a gente vai fazer em primeiro lugar,
depois provavelmente a gente teria que fazer um novo ajuste. Então o importante é a medida 241,5 do lado de lá, tá certo? E 243 desse lado aqui. Então já afrouxei um pouquinho o cabo do freio de mão. Aqui não tem muito segredo, a gente já fez isso outras vezes. Soltar o amortecedor inferior aqui a parte de baixo e soltar esses três parafusos aqui passantes no facão. Chave 19, duas, né? Na verdade, você solta 3 porcas e com parafusos daqui, consegue abrir esse conjunto. Aqui você dá uma batidinha, consegue tirar o batente, que do lado de lá ele já desapareceu. E aí ele já está praticamente folgado aqui para você movimentar. Antes da gente ficar fazendo força à toa, o que eu vou fazer? Vou tirar a tampa da borracha externa do facão aqui. E aí eu coloco o encolhedor do facão para a gente conseguir puxar isso daqui para trás sem fazer muito esforço. Aqui são 4 parafusos que vão presos ali e você vai soltar uma chave 15. Tirei a tampinha. Aqui a gente tem a borrachinha bem cansada dele, tá? Já se desintegrando. Soltei os cabos do freio de mão, isso acho que eu já tinha falado. O encolhedor eu levantei um pouquinho, só pra gente não ficar batendo aqui igual um inútil e conseguir calçar dessa forma. Eu vou usar o pé de cabra, que é um pouquinho mais poderoso. Aí o que eu faço? Eu apoio aqui dessa forma, ó, e agora eu vou soltando aqui para que o facão ele consiga escapar do suporte, do limitador dele ali, que é justamente quando o carro está funcionando, não acontecer esse risco. Um detalhe, como a gente tem um grau de inclinação ali para frente, a gente vai ter um grau a menos aqui de inclinação, uma vez que o carro está assim. Então, por exemplo, se a gente medir 18, ele vai ter 19, se a gente medir 17, ele vai ter 18, e assim por diante. Tá? Opa, desculpa, eu acho que isso está mais ou menos claro. O facão aqui já desceu, ó. Então eu vou acabar de girar aqui, a Bianca vai dar uma pausa e a gente põe o goniômetro. Se tiver dando para ver a bolha aqui, a gente tá com 22 no goniômetro, tá? Ou seja, 21 aqui no facão. A gente vai diminuir isso daí um pouquinho. Então a gente vai tentar chegar nos 18 aí. Vamos ver se a gente consegue. O lado de lá a gente vai desmontar agora e vai fazer a mesma coisa, e vai tomar a mesma medida. Bianca, mostra por aqui. Quando você for fazer essa medida, você tem que tomar cuidado para o teu facão não estar apoiado nem na peça da suspensão, nem no cabo do freio de mão. Por isso que você tem que soltar ele completamente. Mas depois que você tem a medida aqui, que marcou 22, então eu vou considerar a medida marcada, tá? E depois a gente subtrai 1 grau, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Lado direito, a gente tá com 16, espera aí, 15. Se for para subtrair 1, a gente tá com 14 graus, tá? Então é por isso que a gente tá com toda aquela diferença. Eu só vou tirar o goniômetro daqui e vou confirmar se o facão não tá preso mais em lugar nenhum, porque se ele tiver preso, ele vai estar dando essa leitura errada. Na verdade ele desceu um pouquinho, então agora a gente tem 16, que dá 15 graus. Então a gente pode literalmente desmontar, tirar os 2 facões daí para poder fazer o serviço. Claro que tudo anotado antes é fundamental para que você tenha sucesso aí naquilo que você estiver fazendo. Já que a gente está desse lado, a gente vai continuar fazendo desse lado. Eu estava começando a puxar esse facão aqui, ó. Tava vindo com a barra de torção junto. Aí eu peguei e dei umas marteladas nele. Eu dei umas marteladas nele para a barra entrar um pouquinho. E aparentemente ela entrou. Aqui eu vou dar uma limpada aqui. Mas também aqui não precisa de muita frescura, tá? Aqui tá o facão. Tá legal? Aqui tá o facão.
a letra R aqui significa que é a barra da direita. Agora a gente vai do outro lado e eu vou fazer uma coisa, vamos dizer, não muito comum. Eu vou tirar o outro facão também. Tirei do lado esquerdo, coloquei uma letra E de esquerdo aqui, tá? E o que eu vou fazer agora, Bianca? Vamos lá dar uma lavadinha rápido antes que escureça, porque eu quero que essa superfície esteja bem limpinha. É hora da janta deles, eles estão esperando a comida, então vai ser difícil a gente continuar a fazer alguma coisa por aqui. Eu tô com um facão aqui, eu já passei uma escova de aço aqui na parte onde vão as buchas, tá? E as buchas, quando você vai comprar na loja de peças, você pede a bucha de uma pinta, pelo menos aqui em São Paulo é assim, a bucha de uma pinta e a bucha de 2 pintas. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, não, do lado direito do carro, a 2 pintas vai por dentro, tá? E a uma pinta vai por fora, dessa forma, montando um sanduíche com o facão aqui no meio. Do lado esquerdo é o contrário, uma pinta por dentro e 2 pintas por fora. É isso mesmo? Será? Eu acho que é. E só que se você observar, então, quando você compra 2 buchas de cada, você acaba colocando uma bucha aqui, ou uma entra muito apertada, que é o caso da interna, ou a externa entra muito folgada. Claro, por isso existe aquele formato da tampa meio cônico assim, que ele acaba dando a pressão aqui. Pô, Tonela, é assim porque os caras planejaram desse jeito. Na verdade, eles planejaram desse jeito por conta da linha de produção, tá? Que tinha que ser rápido, eles tinham que montar rapidinho. Se você estiver disposto a investir um pouco, e é um pouco mesmo, não é muita coisa a mais, você pode comprar uma bucha de uretano igual essa daqui. E quando você vai receber, a primeira vez que eu recebi eu também estranhei. Eu falei, pô, Rodolfo, tem 2 tamanhos. Quando a gente compra aqui no Brasil vem tudo do mesmo tamanho. Então, depois que você observa a diferença de diâmetros aqui interno e externo, fica muito claro que você precisa dessa cujo diâmetro vem marcado aqui. Isso daqui é lamentável, né? 1 polegada e 7/8. Lamentável que eu digo que é em milímetro, que é em polegada. Um carro todo métrico, um carro alemão. E a outra aqui é 1 3/4. Então a gente vai abrir aqui. Vem uma graxinha própria nela, que a gente vai tomar todo o cuidado para fazer a montagem de acordo com o que eles mandam. Assim tua mãe não vai achar que o carro ficou muito duro, tá? A bucha, é claro, é um plástico, ela é bem rígida. Vamos ver se ela encaixa certinho aqui no nosso... Aí, encaixa perfeito. Olha que incrível. Então, essa daqui é a interna, é o diâmetro maior, que o código é esse daqui, 658711, e a outra é 658710. Então, se você for fazer essa troca que a gente está fazendo, você tem que comprar um par de cada. Um pacote de cada. Cada pacote desse vai vir já o par certinho. Deixa eu ver. Olha aí, que perfeição de encaixe. Tá claro, se você se contenta com a bucha original, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei encantado com essa daqui. Se o carro ficar duro, eu vou avisar sim, tá? O Rodolfo sugeriu que eu usasse isso daqui, mas se o carro ficar duro, eu vou falar, ó, o carro ficou duro, mas ficou mais firme. E aí a decisão, claro, é sua, se for uma coisa que chegar a incomodar. Por outro lado, se for uma coisa, por exemplo, igual o acoplamento ali, o acoplamento do volante, é praticamente imperceptível. Ou seja, é compatível com a zé-frizinhagem das pessoas, tá? Você pode esconder, ninguém vai ver que isso daqui é vermelho. Você pode montar teu carrinho placa preta, pneu fininho, pode colocar uma buchinha dessa daqui. Aí no passeio, se você tiver coragem de ultrapassar o carro do presidente lá, você vai fazer umas curvas mais bonitas com isso daqui. Tá legal? Bom, além de montar as buchas, a gente vai precisar passar em torno delas a graxa para ter um funcionamento perfeito. É triste a gente olhar assim todo o gasto aqui, o facão. Imagina quantas décadas aí de atrito ele teve,
tá? Fazendo esse movimento com aquela, e provavelmente essa daqui vai dar um outro nível aí de precisão no embuchamento, pelo menos é o que a gente espera. Aqui tá outra bucha externa, eu tô tomando cuidado aqui para pegar a graxinha, porque pelo que eu falei com o Rodolfo, isso daqui é uma graxa à base de Teflon, que a gente não vai encontrar tão facilmente para vender. Bom, eu tô vendo que o garçom já tá trazendo a refeição dos cachorros aí. A gente por hoje vai parar o vídeo, mas daqui 1 minuto vocês vão ver a gente voltando, que já vai ser amanhã cedo. Enquanto a Bianca estava na escola, eu aproveitei para limpar todas as peças, os parafusos que seguram o facão e tudo mais. Ontem eu acabei me confundindo. O carro está inclinado 1 grau para frente. Ou seja, se numa situação reta ele estava assim, ele está assim agora. Ou seja, a gente não vai subtrair 1 grau do que a gente tiver aqui, a gente vai somar 1 grau. Então, para ficar entre 17 e 18 graus, o ajuste vai ser feito em 16 ou 17, porque aí quando o carro, quando a frente levantar, essa parte aqui abaixa, e aí a gente vai ter a inclinação certa, tá bom? Bom, a bucha maior, ela tá aqui na minha mão, a gente vai fazer a montagem aqui. Eu sinceramente, eu tenho dúvida se a gente vai montar tudo e de repente tentar bater, ou bater e depois o facão vai entrar na posição. Sinceramente eu não sei, então eu vou arriscar aqui e eu vou com o martelo devagarinho, eu vou tentar colocar a bucha pelo menos até a metade da posição ideal dela, para que a gente consiga fazer a montagem completa. Bom, de 16 a 17 graus é o que a gente espera conseguir com o goniômetro aqui. Eu já tenho um vídeo de ajuste do facão, então para conseguir a regulagem correta você precisa ir de dente em dente, ou seja, você gira um dente lá de dentro no sentido horário aqui, por exemplo, e volta do facão no sentido anti-horário, para você conseguir um ajuste quase que milimétrico. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Eu vou usar a graxa da NASA que vem junto com o negócio, porque essa daqui parece que é muito boa. Não vai atacar o negócio ali, falou que ela é mais aderente. Na verdade é uma desgraça isso daqui. Para quem tá vendo o vídeo, a textura é da cola de silicone, tá? Parece uma cola de silicone. Então eu vou tentar ser econômico com isso daqui e dividir um tubinho desse para os dois. Deixa eu ver mais um pouco, eu posso pôr aqui. Um tubinho desse para os dois facões, mas dá tranquilo. Eu vou, nossa, uma gororoba isso daqui mesmo. Eu vou até dar uma espalhada aqui. Por quê? Porque eu não quero que o metal aqui gaste a bucha ali de IPU. Tá aí outra, tem um detalhe também, a gente vai ter que tirar e colocar, provavelmente, eu espero que poucas, mas provavelmente algumas vezes até a gente chegar no ajuste correto. Primeira tentativa eu consegui 13 graus. Eu vou então deslocar, já que ficou com menos do que eu preciso, eu vou deslocar um dente dessa barra no sentido para levantar a suspensão. Como referência eu vou usar as marcas que estão aqui para que eu não me perca completamente, tá? Então eu vou fazer aqui com muito cuidado, desculpa Bianca. Eu vou tentar desencaixar a barra lá de dentro. Ela tá vindo devagar, mas eu não posso perder a referência da montagem dela. A Bianca pode até dar uma pausa para quando ela sair. Ó, soltou. Vou girar um dentinho só. Desloquei ela um dente no sentido horário e vou tentar encaixar essa daqui mais ou menos na mesma posição que ela estava, porque aí a gente vai ter uma... Não, aqui já dá para perceber que ficou demais, ó. Aqui já passou de 20. Então eu vou subir ela um dentinho. Eu não coloquei a barra no chassi do carro
o máximo que ela poderia entrar, justamente para facilitar minha regulagem. Ó, ela está mais ou menos aqui na posição. (14,5). Então a gente vai ter que fazer esse movimento de novo. É o segundo dente que eu desloco na interna e o segundo que eu volto aqui na externa. E a gente está com 15,5. Então eu acho que se eu fizer isso mais uma vez, talvez a gente chegue nos quase 16,5 que a gente precisa. Já movimentei mais um dente para cá. Lembrando que cada dente interno que você movimenta, 10 graus. Cada dente externo que você movimenta, 8 graus e 10 minutos. Ou seja, você fica com 50 minutos de arco, que é menos do que 1 grau. Tá? Imagina um relógio analógico. E você imagina quando um cronômetro começa a contar do 12 até os 50 minutos ali, seria esse, vamos dizer, como se fosse uma pizza, essa fração do que seria 1 grau, tá? Acho que minha explicação ficou horrível, mas tudo bem. Pera aí, Bianca, afasta um pouquinho. Aqui na hora de montar o facão, você não precisa de muita referência. A referência que você precisa é mais ou menos do ângulo, que é sempre o mesmo aqui no visual, e sabendo que se você deslocou lá um dente, 9 graus, aqui você consegue voltar 8 graus e 10 minutos. Olha, eu tô agora com 16, aproximadamente com 16 graus. Talvez ele fique um pouco baixo demais. Quanto que estava do outro lado, você lembra, Bianca? A gente deu uma pausa que a gente foi ver o vídeo que a gente fez ontem, que a gente acabou não anotando. Então deu 16 graus e eu falei a besteira que era 15 na verdade do lado de lá, mas na verdade os 16 lá viraram 17. Eu acho que estava baixo demais e aqui estava alto demais, então a gente vai achar um meio termo e a gente vai colocar 17 no facão, somando a inclinação para frente, a gente vai para 18 graus. Como é que faz isso, Bianca? Barra interna, sentido horário, e facão, sentido anti-horário, um dente para cada um. O valor mágico que a gente quer, 17, somando com o grau que está ali na soleira da porta, 18. Então a gente chegou no ponto perfeito. A gente vai, antes de montar tudo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então cada dente que você gira, vamos dizer, em um sentido externo, em um sentido lá dentro e outro complementar aqui fora, você levanta ou abaixa o carro aproximadamente 1 grau, tá? Você tem que considerar que esses 50 minutos sejam 5/6 de 1 grau e praticamente é o bastante para você fazer um ajuste quase que milimétrico aí. Meu único medo, como é a primeira vez que eu estou montando essas buchas, é que eu sofra demais para apertar depois a tampa do facão aqui, para levar a bucha no lugar. O Rodolfo falou que eventualmente você pode usar um WM, mas como eu estou tentando não contaminar a bucha, eu quero sentir o poder da graxa da NASA aí. Então vamos ver, deixa eu pegar o facão, Bianca. Bom, como aqui tinha dado ontem 16 e a gente queria 17, eu não vou ficar fazendo tentativa e erro. Eu já fui muito ligeiro aqui. Enquanto a Bianca foi tomar um suco, virei um dente aqui sentido anti-horário, encaixei o facão. Olha lá, Bianca, que maravilha. 17 graus é o que a gente precisa. Agora é só empurrar a barra de torção e o facão também. Então agora você afasta um pouquinho que a gente vai bater um pouco. Agora que a gente já tem certeza que está tudo nivelado, é o momento da gente encaixar a barra. E simplesmente você pedir para ela entrar, ela não vai te obedecer. E também o espaço para você bater aqui, ó, é pequeno.
Apesar de que ela vai, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica que o próprio manual da Volkswagen diz que você pode fazer. Você vai colocar a tampa, claro que na recomendação deles você vai usar as buchas originais. Então você já monta todo o sanduíche aqui e você aproxima tudo com um parafuso M10 um pouco mais comprido, igual esse que a gente está apresentando aqui, tá? Eu vou montar sem a bucha externa. Por quê? Porque eu sinto que a gente está bastante, não está pouco para fora, a gente está bastante para fora. Então eu tenho um pouco de esperança que esses M10 aqui, eles consigam me ajudar a empurrar, principalmente convencer aquela bucha ali a entrar um pouquinho. O detalhe mais importante de todos, eu esqueci de falar, para você encaixar o facão ali, ele precisa estar acima aqui do limitador que existe na parte do chassi, tá? Então a gente vai ter que levantar aqui, ó. Aproveitando que a gente, olha, escapou. Aproveitando que a gente vai levantar, já vale a pena a gente encaixar o semi-eixo aqui depois, dar a volta certinho, para que ele tenha o espaço necessário. Bom, eu já levantei o facão aqui, de forma que ele consiga, no momento que eu apertar aqui, se apoiar no suporte e entrar ao máximo aí. Coloquei um pouquinho de graxa aqui, coloco a bucha, ó, dou 2 giradas, a graxa já está no lugar. Então eu vou usar um parafuso Allen 40 milímetros, M10 a rosca. Para quê? Para pegar essa tampinha aqui e fazer com que ela chegue na posição. Você pode usar 2, a Volkswagen recomenda que você só coloque 2 aqui em diagonal, aperte um pouquinho para que você consiga montar aí sim os parafusos mais curtos aí, que você vai usar uma chave 15. Já aviso quem for fazer esse serviço que essas buchas são muito duras para você encaixar, tá? E depois não adianta falar: Antonella, eu não consegui. Então você vai precisar de parafusos M10 por 40. Eu preferi o Allen por causa da ferramenta que eu tenho, mas ao mesmo tempo aqui nesse cantinho onde eu estou aproximando, eu preferi usar um sextavado, tá? Acabei de aproximar ali, aqui eu já coloquei o definitivo. Agora eu vou soltar aqui, colocar o outro, e aí sim, quando eu tiver esses dois aqui já com fios de rosca aí suficientes, a gente pode tirar esses aqui e colocar os definitivos. Claro, se você preferir já comprar um Allen um pouco maior, talvez um 35, e já lançar os 4 Allen aí e deixar, não tem problema. É que o vacilão aqui só tem 4, senão eu faria isso daí imediatamente. Quatro parafusos originais com as 4 arruelas originais. Se você não tiver sangue frio e usar 2 parafusos de 40 milímetros, você vai ficar pipocando aí, não vai conseguir colocar isso daqui, vai ficar choramingando igual um eunuco, e aqui você vai acabar apelando e tirando alguma das arruelas. Então arruma os parafusos antes de fazer. Isso vale também quando você for usar aquelas buchas originais, tá? Porque muitas vezes você vai precisar fazer uma força anormal aí para conseguir encaixar essa tampinha. Essa tampinha eventualmente ela se deforma para acomodar a borracha dentro dela, mas você não pode contar com isso não. Então agora a gente vai montar. A gente esqueceu de comprar o batentezinho aqui, mas dá pra gente montar sem ele e depois a gente coloca. Então aqui o que eu vou fazer? Eu já vou colocar os 3 parafusos e a gente vai tirar a medida aqui para deixar esse lado aqui. Ele estava mais afastado do eixo dianteiro do que o outro. Eu vou partir como referência esse lado aqui então. Ó, eu coloquei só os parafusos de trás aqui, não vou montar esse dianteiro, vou montar o outro lado e aí a gente chama a Kátia para fazer o alinhamento inicial aí da traseira. Aqui à frente do Fusquinha, os 2 pneus dianteiros. Aqui a gente já fez todo aquele serviço na suspensão,
aqui a gente tem uma convergência de 1 a 3 milímetros, ou seja, aqui você tem uma folga de 1 a 3 milímetros em relação ao que você tiver de distância aqui na frente. Antes de fazer o alinhamento da traseira, você tem que ter a frente acertada, do jeito que a gente já tem. Eu espero que nosso feixe de mola dianteiro não tenha problema. Então você imagina o eixo imaginário aqui. Nossa, peraí, Bianca. Você imagina o eixo imaginário aqui, tá? Faz conta que tá certinho. Aí você imagina que essa distância tem que ser exatamente igual a essa. A gente tinha aqui 241.5 e aqui 243. Eu vou colocar 243. Por quê? Porque eu vou puxar essa daqui para trás. Então, se você movimentar para frente, como esse eixo é rígido, não tem homocinética, a roda faz isso. Ela fecha. Se você puxar para trás, ela faz isso. Claro que isso daqui, na prática, dá menos de 1 milímetro, dá menos de 1 grau de arco, porque você consegue movimentar pouco, você tem um movimento angular pequeno, porque o próprio facão segura e você não tem muitas condições de ajuste. Então o ajuste prioritário é o que? É a distância, igual daqui para cá. Aí sim a gente vai entrar aqui embaixo, provavelmente amanhã porque já está escurecendo, e a gente vai medir essa distância para essa distância. Teoricamente, vamos dizer a divergência ou a convergência. Se tiver 0, tá bom. Não, Tonela, não tá 0. Se não, o ideal, 1 a 3 milímetros divergente. Então as rodas de trás vão ficar assim. Ai, Tonela, que coisa estranha. Na hora que você acelera, o carro faz força, ele levanta a traseira um pouco e a tendência é que ele feche essa divergência que tem na frente. Se você deixar com 0, na verdade, se você deixar com 0, no momento que você estiver acelerando, ele vai fechar, ele vai ficar convergente, igual aqui na frente. E no momento que você estiver na curva, essa roda ela já vai estar mais de lado do que você gostaria, tá? E aí você pode perder a traseira um pouquinho antes da hora. Então o que a gente vai fazer? Se a gente deixar 0, a gente, numa situação que você estiver acelerando, você vai ter uma certa convergência aqui na frente, minimizada agora pelas buchas mais duras que a gente está usando, tá? Então se a gente deixar de 1 a 3 aberto na frente, aqui, se a gente desenhar as rodas do Fusquinha, ele vai ficar igual as patas da Biba, ó. Ele vai ficar assim, que ela é toda meia torta. Ele vai ficar assim. Então, no momento que você estiver acelerando, isso daqui vai chegar quase a 0, tá? E ele, vamos dizer assim, que ele vai ficar um pouquinho mais estável nas curvas. Então eu vou tentar, é por isso, esse foi o meu raciocínio quando eu não resolvi empurrar o direito para ele 1,5 cm para frente, para ele ficar com 241,5. Na verdade eu vou puxar esse daqui o quanto eu puder, por isso que eu não apertei aqui ainda, porque talvez esse daqui chegue só a 242,5 e eu tenha que voltar esse daqui um pouco. Então se você, depois de ter acertado essa distância, que eu repito, é prioritária em relação à convergência da traseira, você ainda vê espaço, vamos dizer, para você fazer um ajuste fino aí, é altamente recomendável, tá? Mas no momento a gente está numa situação um pouco mais, vamos dizer, crítica do que poder se dar o luxo de pensar nisso daqui. Isso aqui a gente só vai fazer amanhã cedo. Bom, a gente já montou os dois lados. Espera um pouquinho, Biba. A gente já montou os dois lados, os parafusos não estão apertados ainda. A gente está do lado direito e a gente vê aqui 243 de centro a centro dentro da nossa realidade. Aqui é o que dá para a gente ter de precisão. Vamos do outro lado agora. Já está escuro, mas eu acredito que dá para ver que aqui também está exatamente 243. Ou seja, a gente está agora com os dois eixos geometricamente paralelos. O que eu vou fazer? Lembra que a gente deu uma marcadinha aqui em cima? Essa marca você pode até usar como referência, mas quando você vai fazer o alinhamento da traseira, você só vai seguir a marca do lado que você quiser manter. O outro, vamos dizer, o que você vai tentar aí como uma primeira posição, você vai ter que variar. Então, para você fazer esse serviço, praticamente você não precisaria ter marcado nada. Agora, depois que o carrinho estiver ajustado, aí sim você pode até ir fazer uma pequena marquinha para amanhã, quando você tiver que de repente fazer algum serviço mecânico, aí você não perder a referência.
Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora já está escuro, em primeiro lugar. Segundo, está pronto praticamente. Então a gente vai, eu vou terminar, não montei aqui o amortecedor ainda de nenhum dos dois lados, vou apertar os parafusos aqui com calma, vou baixar o carro e a gente vai buscar a Bruna com ele hoje no escuro. Então a gente vai dar chance para a suspensão dar uma sentada, para colocar carga aqui nas buchas que a gente colocou. Enfim, não adianta a gente querer descer o carro e ver o alinhamento, porque a gente não vai conseguir. A gente vai ter que rodar um pouco com o carro para efetivamente conseguir ver não só o resultado do serviço, como a altura que o carro vai ficar e para ver a convergência ou divergência aqui da parte traseira. Ontem à noite a gente terminou a montagem, conseguimos buscar a Bruna no serviço dela com esse Fusquinha, ou seja, a suspensão teve um tempo já para se assentar. E hoje de manhã também eu levei a Bianca para a escola com ele. Na nossa parceria com o Rodolfo, eu tenho liberdade total para apontar um eventual defeito, limitação ou alguma característica que me desagrade em qualquer peça que eu demonstre ou instale, tá? Esse foi praticamente vamos dizer assim, um pré-requisito meu para que a gente pudesse concretizar o patrocínio, porque desde o início eu sempre passei, desde o início do canal, eu sempre acabei passando minha experiência pessoal em relação a produtos ou peças, exatamente o que eu estava sofrendo. Então, a minha avaliação em relação a essas buchas de poliuretano, como eu tinha comentado, se elas fossem muito duras, eu ia falar. Só para fazer um comparativo, quando você instala o acoplamento do câmbio de uretano, você sente o câmbio mais duro, tá? Por outro lado, quando você instala o acoplamento da coluna de direção, você não consegue perceber isso. E agora com essas buchas do facão de uretano, elas absolutamente me surpreenderam, porque na verdade o carro não ficou em nada mais duro. Eu tô fazendo um caminho, mostra a frente ali, Bianca. Eu tô fazendo um caminho alternativo aqui pra gente poder mostrar que o Fusquinha ele tá andando o tempo todo aqui num chão cheio de pedras, e a gente pode demonstrar se a suspensão, pelo menos vamos dizer assim, no visual, se a suspensão ficou ruim ou não. Qual que é a principal diferença que a gente percebe com essas buchas de uretano? É justamente o oposto, o carro fica mais macio e mais silencioso. E por quê? Muito provavelmente por causa daquela graxa que é usada, aquela graxa da NASA que é usada na bucha. Pô, mas será que não fica mais duro? Não fica mais duro porque simplesmente você tem um ponto de apoio ali, que é a bucha, e não o amortecedor em si. Para a traseira ficar mais dura, você tem que aumentar a largura do pneu, ou você tem que colocar um amortecedor mais firme, alguma coisa assim. Mas da forma que foi feito aqui, eu fiquei impressionado e comentei com o Rodolfo. Eu falei, pô, não entendi. A gente não enxerga, vamos dizer assim, um efeito negativo, vamos dizer assim, nessas buchas aqui. Então, de imediato eu posso supor, eu posso ainda até talvez recomendar que essa bucha aqui você pode usar sem restrição alguma, independente de você querer um carro confortável ou você pretender uma direção mais esportiva, que provavelmente isso daí vai refletir aí numa maior firmeza da suspensão. Então, muito boa essas buchas de uretano, adorei, e o carro ficou incrivelmente mais silencioso e macio. E de novo, eu acredito que é por conta ali da lubrificação que a gente usou, mas você não percebe barulho de forma nenhuma, e muito menos vamos dizer pancadas. As pancadas que a gente estava sentindo antes de fazer a troca, simplesmente elas desaparecem. Você acaba percebendo que você percebe um problema póstumo, vamos dizer. Você só percebe depois que ele foi embora, quando você instala as novas. Agora vamos lá para a pista de teste de verdade.
a gente chegou aqui na pista de teste e tentei colocar ele no lugar mais plano possível. Mais plano do que aqui, só ali onde está escrito Satanás. Mas como algumas pessoas se assustam com essas coisas, a gente colocou aqui onde está escrito Bumps. Então o resultado, quando a gente colocou 17 graus no goniômetro para ter um total de 18, porque a carroceria estava 1 grau inclinada para frente, foi a traseira nessa altura, que eu considero ideal para a proposta do carro, para o conjunto de pneus que ele está usando. Se você estivesse usando a roda original, o aro 15, provavelmente ele ficaria um pouco mais alto ali, ele pareceria, como é que eu posso dizer? Ele pareceria que estaria um pouco mais alto. De qualquer forma, vem aqui, Bianca, vamos dar uma volta por trás do carro. A Bianca vai mostrar que, eu não sei se ali onde a gente parou ele está certinho, mas a distância ali do paralama pro pneu tá a mesma que essa altura aqui. Claro que aqui é um pouquinho inclinado para baixo, tá? Mas mostra a traseirinha dele aqui, Bianca, dá uma baixada. Ele tá... Agora ele tá numa situação relativamente nivelado. Aqui também pode mostrar desse lado aqui a distância do paralama. Esse foi o resultado que a gente conseguiu, tá? Aqui na frente, certamente, como não foi mexido, ele ainda está mais alto, tá? Eu tenho 4 dedos aqui e uma certa folga, ó. Eu tenho 4 dedos e uma certa folga. Mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui. Por que mais ou menos? Porque aqui a gente tem uma folga um pouquinho maior. Então isso daqui pode indicar de fato uma lâmina quebrada do lado de lá, seja do feixe superior ou do feixe inferior. Para esclarecer, para que não existam dúvidas, aqui, pode aproximar daqui, Bianca, senão vai acabar com essa carro. Quando a gente coloca, oficialmente a gente está com 18 graus aqui no ângulo do facão. É o ângulo do facão em relação a uma linha imaginária horizontal. Tá? Então quanto maior esse ângulo, se fosse 19, 20, mais você levanta a traseira. E quanto menor, mais baixa ela fica. Pela característica da suspensão do Brusca, quanto mais alta, mais a cambagem fica positiva, e quanto mais baixa, mais a cambagem fica negativa. Do ponto de vista conservador, provavelmente o compromisso ideal aqui seria a gente ter ajustado com 19 graus. De qualquer forma, a gente vai manter o jeito que está, e eu não estou falando na questão estética, tá? Porque tanto a questão estética quanto a questão, por exemplo, do barulho do motor, a gente não trabalha tentando atingir um objetivo estético quando você mexe na suspensão. A estética é uma consequência, seja ela positiva ou negativa, te agrade ou desagrade o carro nessa altura. Mas o que a gente estava trabalhando era em cima de números para tentar manter a suspensão dentro de alguns parâmetros que, para esse carro em particular, eu consideraria ideal. Tá? Então, a suspensão aqui, o facão ficou com 18 graus, e aqui eu vou tentar mostrar, a gente conseguiu uma cambagem 2 graus negativa. Aqui é um pouco grosseiro para a gente fazer essa medida, mesmo porque eu esqueci a madeirinha que normalmente a gente tem que apoiar, mas ó, mais ou menos 1,5, tá? É que se você muda aqui a posição um pouquinho, você acaba tendo uma leitura um pouquinho diferente, tá? Mas é entre 1,5 e 2 graus. A mesma coisa do lado de lá. Teoricamente, isso daí ajuda na estabilidade, teoricamente, tá? Mas um efeito, vamos dizer assim, negativo seria que ele pode desgastar o pneu de uma forma irregular. Hoje de manhã, enquanto a Bianca estava na escola, como a gente precisa terminar esse vídeo rápido, o que eu fiz? Eu peguei aquela barra, apoiei ela na parte mais alta aqui, interna do pneu que eu consegui, tanto aqui na frente como aqui atrás. Então naquele ajuste que a gente fez, e eu repito, é o ajuste mais importante que você pode fazer aqui na traseira, claro, depois do ângulo do facão, é a mesma distância do eixo da esquerda para o eixo da direita, em relação à dianteira ali. E isso a gente conseguiu fazendo, puxando essa roda, se eu não me engano,
15 milímetros para trás para dar essa referência. Conferindo aqui hoje, eu não vejo necessidade da gente entrar embaixo com a barra, a gente acabou com 2 a 3 milímetros de divergência aqui na frente. Talvez até um pouco excessivo, porque eu acredito que o ideal seja de 0 a 1,5, 2 no máximo, mas de qualquer forma o carro está muito estável e muito bom para andar, tá bom? Então, na verdade, eu acho que agora a gente precisa usar o carro um pouco para sentir. Na verdade, a gente foi buscar a Bruna ontem e eu levei a Bianca hoje de manhã na escola. Então a gente vai andar aí provavelmente alguns dias com o carro para verificar se de fato ficou, vamos dizer assim, uma regulagem adequada, que a gente considere adequada, mas certamente o carro está muito mais, vamos dizer assim, estável e com um comportamento melhor do que ele estava antes da gente fazer a troca das buchas do facão aí. Bom, por hoje é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. O código das buchas, e você pode comprar elas no fuscanet.com. Espera um pouquinho, levanta que vem passando o carro. Pronto. Você pode comprar ela em fuscanet.com, que você vai conseguir esse mesmo resultado que a gente conseguiu. Particularmente e pessoalmente, essas buchas aí são altamente recomendáveis, tá? Aqui tem coisas, claro, que é questão de gosto. Eu vou colocar tal coisa no meu carro, uma lata cromada ou uma lata preta, aí é questão de gosto. Mas essas buchas aqui é praticamente indiscutível. Eu acredito que todo Fusquinha deveria ter vindo de fábrica com uma dessas. Claro que não veio pela questão do custo, tá legal? Então a gente agradece muito por vocês verem os nossos vídeos e até a semana que vem.